Você já ouviu alguém dizer que voltou depois de morrer por alguns minutos? Pessoas simples, médicos, motoristas de ambulância, mães, jovens, relatos que vêm de todos os lugares do mundo descrevendo uma sequência estranhamente familiar. A sensação de se ver fora do corpo, a passagem por um túnel, uma luz acolhedora, um encontro com presenças amorosas, uma revisão intensa da própria vida e, por fim, o retorno forçado, como se alguém dissesse: ainda não é a sua hora. Hoje eu quero te conduzir por essas experiências de quase morte, as EQMS, e perguntar com honestidade: o que elas revelam sobre a consciência? O que há depois? E por que tantos elementos se repetem, aproximando-se de ideias centrais do Espiritismo, como a reencarnação? Se esse tema fala com você, fica comigo até o fim. Vamos explorar padrões, objeções, implicações práticas e, principalmente, o que fazer com tudo isso para viver melhor agora. Se puder, deixa o like para não esquecer, ele ajuda muito a levar essa conversa a mais pessoas. Para começar, eu preciso te situar no fenômeno. Quando alguém entra em parada cardíaca, sofre um trauma grave ou fica entre a vida e a morte por segundos ou minutos, alguns relatam algo que não parece sonho nem alucinação. Eles descrevem lucidez ampliada, como se o pensamento ficasse mais rápido e preciso. Falam em sair do corpo, observar a cena do alto, perceber detalhes técnicos de um procedimento, e depois atravessar uma espécie de passagem em direção a uma luminosidade que não fere os olhos. Contam encontros com seres queridos falecidos ou com uma presença que não exige nome, mas irradia compreensão absoluta. Diante dessa presença, muitas pessoas dizem viver um mergulho na própria história, momentos de amor, de dor, de omissão. Não há juiz externo, mas uma consciência que entende as consequências de cada ato, como se sentisse por dentro o que provocou nos outros. Em algum momento, surge um limite. Algumas ouvem que ainda há tarefas por cumprir. Outras escolhem voltar por causa dos filhos, de uma missão, de um pedido silencioso. O retorno é brusco, e a descrição comum é: voltar do eu. Lá, o amor era mais real que o ar. Mas por que esses relatos interessam ao Espiritismo? Porque, ao olhar com serenidade, os padrões das EQMS ecoam princípios que a doutrina já ensina. A consciência sobrevive ao corpo, a vida tem propósito pedagógico, colhemos aquilo que semeamos, o amor é a força organizadora da evolução. A revisão de vida, por exemplo, combina com a ideia de que crescemos ao compreender profundamente o efeito de nossas escolhas. E o retorno com tarefas a cumprir sugere que estamos inseridos num processo, não num acidente cósmico sem sentido. Antes de ir adiante, uma coisa importante: não é para transformar EQM em dogma ou troféu. É para escutar com respeito, investigar com método e colher lições. Quando falamos em método, vale recapitular como um investigador sério aborda uma EQM. Primeiro, registra o relato o mais cedo possível, mantendo as palavras originais. Depois, separa o que é observável do que é interpretação. Um exemplo: eu vi uma aliança cair no chão da sala de cirurgia é um dado checável. Um anjo me disse que sou especial é experiência íntima, não verificável. Em seguida, procura-se confirmação independente de detalhes específicos, objetos deslocados, frases ditas por médicos, sinais sonoros que só seriam percebidos se a pessoa estivesse de fato consciente da cena. Também se consideram hipóteses alternativas: alucinação por falta de oxigênio, ação de neuroquímicos, memória confabulada. E, por fim, avalia-se a coerência do conjunto. Há detalhes improváveis que depois se confirmam. Há mudanças comportamentais consistentes no pós-experiência, como maior altruísmo, menos medo da morte, reorientação de valores. Quanto mais desses elementos aparecem juntos, mais a EQM se destaca como um fenômeno digno de atenção. Eu quero te contar alguns relatos tipo que capturam o essencial sem expor ninguém.
Imagine uma pessoa em parada cardíaca numa sala cheia de equipamentos. Ela diz que flutuou até o canto do teto e observou, de cima, o relógio do aparelho, as manobras, a cor de um instrumento que não é comum naquela unidade, e ouviu uma piada específica que um profissional contou para aliviar a tensão. Mais tarde, quando se recupera, descreve os detalhes com precisão, incluindo algo que só seria visível do alto, um número escrito na parte superior de um equipamento, invisível ao nível do chão. Esse tipo de especificidade chama atenção porque não depende de crença, depende de conferência. Um segundo relato recorrente envolve o encontro com um familiar falecido que traz uma informação desconhecida no momento e confirmada depois. Por exemplo, a pessoa encontra a avó que a abraça e menciona uma carta guardada num livro antigo, o terceiro da prateleira da direita. Quando a família procura, a carta está lá, com conteúdo que esclarece um mal-entendido antigo. É claro que nem todo encontro espiritual vem com dados verificáveis assim, e é por isso que precisamos de cautela. Mas quando vem, muda o peso do relato. Um terceiro tipo de elemento que mexe com a gente é a revisão de vida. Não é um filme frio, é um sentir ampliado. Você revive um momento e percebe, com nitidez, tudo o que suas escolhas provocaram em você e no outro. Um gesto de cuidado que pareceu pequeno ganha proporções imensas, uma palavra impensada revela o alcance da ferida que causou. Há quem diga que essa revisão não vem com acusação, mas com compreensão e responsabilidade. É como se o universo dissesse: agora você entende por dentro, o que vai escolher a partir daqui? Diante desses relatos, as explicações materiais levantam hipóteses interessantes. Uma delas é que a falta de oxigênio no cérebro produziria a sensação de túnel e luz. Outra fala de descargas em regiões específicas do lobo temporal capazes de gerar experiências místico-visuais. Há também a ação de neurotransmissores que, sob estresse extremo, criariam estados de consciência alterados, com sensação de paz e dissociação. Faz sentido estudar essas possibilidades e nenhuma pessoa séria deveria descartá-las. A questão é que algumas características das EQMS desafiam explicações puramente cerebrais, lucidez em momentos de EEG quase plano, relatos com detalhes externos verificados, coerência transformadora a longo prazo. Não é prova matemática de sobrevivência da consciência, mas é um convite legítimo a ampliar o modelo. O Espiritismo propõe exatamente isso. A mente não é produto do cérebro, é o contrário. O cérebro é instrumento de manifestação da mente encarnada. Quando o instrumento falha, a música não deixa de existir, apenas não se expressa por aquele aparelho. Na EQM, por um instante, a música toca sem o violino. E o que tudo isso tem a ver com reencarnação? Vamos ligar os pontos com calma. Se a consciência sobrevive ao corpo e continua lúcida em outra dimensão, então a morte não é fim, é passagem. Muitos que voltam de uma EQM falam em propósito, em tarefas inacabadas, em relações para cuidar. Isso conversa com a ideia de um planejamento espiritual e de experiências que nos ajudam a crescer. A revisão de vida mostra como colhemos os frutos de nossas ações. Esse é o coração do que chamamos de lei de causa e efeito. Há ainda relatos em que, durante a EQM, a pessoa tem lampejos de uma existência anterior ou reconhece vínculos antigos com alguém que hoje faz parte da família. Não é a tônica das EQMS, mas acontece. E, mesmo quando não há lembrança de outras vidas, há uma mensagem que converge. O que fazemos importa, o amor que damos permanece, estamos em processo. Eu sei que muita gente pergunta: e se tudo isso for só consolo para o medo? Vamos ser justos. Medo da morte existe, e consolo também. Mas o que me chama atenção nas EQMS não é alguém voltar dizendo sou especial ou ganhei um passe livre. O padrão é outro, a pessoa volta mais simples, mais comprometida com a verdade, mais sensível à dor alheia. Às vezes muda de profissão,
termina relações abusivas, pede perdão, perdoa. Passa a valorizar tempo de qualidade, honestidade, serviço. Essas transformações são custo alto demais para serem explicadas como fuga. É mais coerente vê-las como consequências de um contato intenso com algo maior. Se você convive com alguém que passou por uma EQM, a melhor atitude começa com escuta. Dê espaço para que a pessoa conte, sem julgamento e sem forçar metáforas. Não peça espetáculo, não transforme o relato em manchete de família. Pergunte como ela quer integrar isso à rotina, se precisa de acompanhamento psicológico, se uma prática espiritual simples faz sentido para ela. Às vezes, o mais importante é validar a experiência como real para quem viveu, mesmo que você ainda esteja processando suas próprias dúvidas. Do ponto de vista espírita, vale lembrar: cuidado, caridade, bom senso. Não use a experiência do outro para provar ponto de vista, use para se tornar alguém mais presente e amoroso. E o que essas histórias mudam na prática? Primeiro, dissolvem o medo paralisante da morte e nos reconectam ao valor do agora. Se a vida continua, então hoje é laboratório sagrado. Segundo, reordenam prioridades: menos acúmulo, mais presença, menos aparência, mais verdade. Terceiro, lembram que todo encontro é oportunidade de semear algo que voltará a nós, cedo ou tarde. Quarto, chamam a responsabilidade. Se a consciência continua, então vale a pena cultivar pensamentos mais limpos, hábitos mais saudáveis, um coração mais generoso. Não se trata de perfeccionismo, e sim de direção. A pergunta que fica é simples e poderosa: como posso amar melhor hoje? Eu quero finalizar te convidando a uma postura de pesquisa e oração. Pesquise porque a verdade não teme perguntas. Ore, ou silencie, porque a alma precisa de espaço para ouvir. Se as EQMS forem janelas para outra margem, o que vemos através delas aponta para um horizonte luminoso, onde justiça e misericórdia não se excluem. E se, por agora, você não tem certeza, tudo bem. Viver com honestidade, servir com alegria e aprender com humildade são apostas seguras em qualquer cenário. Se esse conteúdo tocou você, compartilhe com quem precisa de coragem e consolo. Aqui no canal, a gente segue explorando esses temas com respeito e seriedade. No próximo episódio, vamos aprofundar a ligação entre EQM e reencarnação, olhando para sinais de continuidade entre vidas e para o que a lei de causa e efeito ensina sobre propósito. Inscreva-se, ative o sininho e me conta nos comentários: qual parte da experiência te chamou mais atenção? A saída do corpo, a luz, a revisão de vida ou o retorno? Eu leio tudo. Paz e luz, e até já! Se este vídeo te trouxe clareza e esperança, retribua com um gesto simples: curta agora, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso mostra ao YouTube que esse conteúdo importa. E não para por aqui. Clica na playlist EQM e Vida Após a Morte para continuar comigo na próxima história. Me conta nos comentários qual parte mais te tocou: a saída do corpo, a luz